Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quero meditar com vocês a partir do versículo 37. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Como nós precisamos nesta noite, Senhor, da Tua palavra, de uma direção. Ó Deus, abra o nosso entendimento, que o nosso coração possa estar fértil, Senhor, para que essa semente venha frutificar, ó Deus. Para a glória do Teu nome, ministra-nos a Tua palavra e ensina-nos, Senhor, a andar nos retos caminhos do Senhor, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto de Atos 2 é bem conhecido. E ele começa relatando a respeito do dia de Pentecostes, aonde os apóstolos, os discípulos do Senhor, estavam reunidos buscando a presença do Senhor, quando de repente se ouve um vento, um som como de um vento, veemente e impetuoso, que entra naquela casa, e a palavra de Deus fala que encheu toda aquela casa, e viram línguas repartidas como que de fogo, se manifestando nas vidas que estavam naquele lugar. E isso chamou a atenção de toda a circunvizinhança, a ponto de se locomoverem e se achegarem àquele lugar para saberem o que estava acontecendo. E quando se depararam com aquelas línguas, eles ficaram admirados, porque havia uma festa na cidade, e havia pessoas de várias localidades, pessoas, amados irmãos, de várias regiões e nações vizinhas ali, e eles ouviram falar na sua própria língua, cada um falando na sua própria língua. A admiração era: não são todos galileus esses homens? Como, pois, os ouvimos falar na nossa língua em que fomos nascidos? E ali cita algumas línguas que estavam sendo ouvidas e faladas naquele lugar. E ali, amados irmãos, nesse ocorrido, neste evento poderoso,
que a gente pode até depois ver a narração de Pedro, falando que aquilo ali não era nada incomum, porque parecia incomum para as pessoas que não conheciam as Escrituras, mas Pedro falou: olha, esses homens aqui que vocês estão dizendo que estão embriagados, não estão sendo à terceira hora do dia. O que está acontecendo aqui é o que está declarado no livro do profeta Joel, aonde diz que do meu espírito derramarei sobre toda a carne naqueles dias. Então Pedro relatou que a palavra de Joel, a profecia de Joel, estava se cumprindo naquele dia. E aí, queridos, nesse resumo, aí nós começamos a nos deparar com a continuidade, depois de Pedro explicar àquela multidão o que estava acontecendo ali, porque alguns estavam felizes, outros confusos, outros zombando, dizendo que estavam cheios de mosto. Havia ali, amados irmãos, vários tipos de pensamentos e opiniões acerca daquele acontecimento. Quando Pedro relatou que era o cumprimento da profecia de Joel, naquele discurso que ele fez, as pessoas começaram a prestar mais atenção. As pessoas falaram: opa, está falando que está se cumprindo hoje uma profecia? Irmãos, isso era muito importante e tem que ser até hoje. Quando se cumpre uma palavra, quando se cumpre uma profecia, quando Deus levanta alguém para falar em nome do Senhor na igreja, nós temos que ficar bem atentos. E foi o que aconteceu. O povo começou, pastor Mauro, a ficar mais atento ao que ele estava falando, porque ele citou que estava se cumprindo a profecia, ele citou, as escrituras ali. E ali, amados irmãos, neste momento, após a fala do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que eles, ouvindo isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? O que a gente faz agora? Ou seja, nós entendemos o que você está falando, é verdade o que você está falando, esta é a palavra de Deus mesmo, é cumprimento da profecia, mas e agora, o que a gente faz? Pedro falou para eles: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para quê? Para perdão dos pecados. Quando eu leio isso, pastor, cada vez que eu leio, dá um alívio, porque ai de nós, se não fosse esta graça, se não fosse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia, amados irmãos, que é a palavra de Deus, nessa narração e pregação do apóstolo Pedro, ele disse: olha, vocês precisam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E depois que vocês receberem o batismo e o perdão, vocês vão receber também o Espírito Santo. E diz aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que privilégio Deus nos dá, igreja. Sendo pecadores, fomos alcançados pela graça de Cristo, e recebemos, irmãos, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. É por isso que hoje, irmãos, quando nós nos reunimos no templo para adorarmos ao Senhor, nós sentimos esta presença gostosa. E as mesmas coisas, pastor Mauro, que aconteceram lá, acontecem aqui, porque eles estavam provavelmente num ambiente como este, cerca de 120 pessoas reunidos, e daqui a pouco a unção do Espírito entrou naquele lugar, e eles receberam o dom do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Então, irmãos, é por isso que quando você sente a presença de Deus, dá vontade de falar em mistério com Deus. E a gente vê aqui o apóstolo Pedro dizendo: porque esta promessa diz respeito a vocês, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo Pedro, que estava falando que esta promessa era para todos,
falando: olha, é para vocês, é para os vossos filhos, é para todos que estão longe. Então ele mesmo disse isso, pelo Espírito. Quem é os que estão longe? Os gentios, os povos que para os judeus não era povo de Deus, e a todos quantos o Senhor chamar. Esse mesmo Pedro depois, né, como judeu, não queria se misturar com os gentios. Enquanto Deus não falou com ele, aonde está lá no Atos capítulo 10, dando aquela visão para ele, né, sobre os animais imundos naquele lençol e tal, naquele sonho que ele teve, falando: Pedro, mata e come. Ele: jamais, Senhor, toquei em coisa imunda, né? E aí o Senhor falou: olha, estou mandando 2 homens aí à sua porta, vai com eles. E quando chegaram esses homens, ele desceu e foi com eles. Chegando lá na casa de Cornélio, a Bíblia diz que ele se deparou com um monte de gentio. E aí ele, que quem conhece sabe, foi chamado uma vez a atenção pelo apóstolo Paulo, porque Pedro era assim, irmãos. Quando ele estava numa roda de judeus, ele se comportava como um judeu. E quando ele estava ali só com os irmãos gentios, ele ficava à vontade, só tinha gentios, se comportava ali com os irmãos gentios. Mas quando chegava alguns judeus, ele já se afastava dos gentios e ia para a roda dos judeus. Foi por isso que o apóstolo Paulo chamou a atenção dele, por conta dessa diferença que ele estava fazendo, sendo que ele já tinha tido uma experiência poderosa com Deus, tanto aqui que saiu da boca dele pelo Espírito, que a promessa era para eles, para os filhos deles, para todos os que estão longe e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então às vezes ele fazia essa diferença, ele desprezava os gentios quando havia judeus por perto. E aí o apóstolo Paulo chamou ele e chamou a atenção dele, né, para que ele não fizesse isso, porque não estava agradando ao Senhor. Mas o foco aqui, irmãos, até ouvindo aqui na oração do pastor Mauro, que a gente precisa voltar às nossas origens. As nossas origens estão aqui. As nossas origens são essas aqui. Olha que coisa linda, irmãos. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Naquela época era perverso, hoje é perverso, e hoje parece, não sei, a gente lê a Bíblia, sabe que havia muita perversidade naquele tempo, mas hoje está muito mais difícil, irmãos. A ciência, né, ela realmente, conforme a Bíblia diz, ela evoluiu, ela desenvolveu, a ciência realmente está fazendo coisas incríveis. A tecnologia avançou de uma forma tremenda. E nós não podemos ficar para trás, nós temos que caminhar junto com essa evolução da ciência, da tecnologia, porém, nós não podemos vacilar, porque a tecnologia que pode nos favorecer, pode também nos derrubar. Esse avanço que pode nos favorecer, se nós usarmos com sabedoria, pode também nos derrubar, até nos tirar da presença do Senhor, se nós não tomarmos cuidado. Porque hoje, irmãos, o que nós não tínhamos acesso há 20, 30 anos atrás, hoje está muito fácil. E para se contaminar é rapidinho, para te enfraquecer é muito rápido. Então nós precisamos dar ouvido a esta palavra, porque ele exortava, aconselhava aquela multidão, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Como que faz para se salvar dessa geração perversa? Se afastando dos costumes desta geração, se afastando dos feitos dessa geração. Quem tem que fazer a diferença aqui somos nós. Por isso essa convocação bíblica que foi feita aqui sobre o evangelismo de sábado, e também do dia 2 de novembro, querido, isso aqui é válido e é palavra de Deus, e que a igreja que faz isso está vivendo as Escrituras. E algo poderoso pode começar a acontecer se nós entendermos isso aqui.
Porque hoje em dia, irmãos, fala a verdade. Eu olhei lá no banner que o pastor me mandou, culto de milagres, né? Aí, irmãos, a gente vem ao culto, a gente cultua a Deus, a gente louva a Deus, adoramos ao Senhor, sentimos a presença do Senhor, nos confraternizamos, nos cumprimentamos, nos abraçamos e vamos embora. E muitas das vezes, irmãos, a gente não repara que muitas coisas que aconteciam não acontecem mais. Os milagres que eram feitos por Jesus Cristo, os milagres que eram feitos pelas mãos dos apóstolos, não tem acontecido mais. Vocês que são mais antigos como eu, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, parece bobeira, mas para mim não é. Eu não me preocupo com isso não, tá? Mas vou falar uma coisa aqui, que talvez vocês também tenham observado, nem demônio se manifesta mais na igreja. Antigamente todo culto tinha que expulsar demônio. É ou não é, irmão? Todo culto você estava lá cantando, blum, aí a gente tinha que ir lá expulsar o demônio. Toda vez que ia orar, blum, caía outro, tinha que expulsar o demônio. Tinha vez que tinha 3, 4 manifestados, né? E às vezes os obreiros tinham um trabalho para controlar aquilo. Deus usava o pastor ou a autoridade que estava no altar e repreendia, blum, caía. E hoje em dia, irmão, não estou preocupado com isso não. Para mim que eles permaneçam bem longe. A minha preocupação é a seguinte: nós estamos realmente vivendo as Escrituras como vivíamos antes? Porque não é só questão de manifestações de demônios. Talvez se cair e manifestar um hoje, a gente perdeu até o jeito de expulsar. Sabe que é em nome de Jesus, mas fala, opa, que negócio estranho, faz tempo que isso não acontece. Né? Tem irmão que vai sair correndo, fala, que negócio é esse? Tem irmão que está novo convertido, que nunca viu isso acontecer. Agora se trata de milagre. Essa mesma palavra aqui tem uma receita para milagre, irmão. E eu tenho falado isso lá na igreja. Mesma coisa que o pastor falou aqui. Nós temos que voltar às nossas origens. Temos que voltar às nossas origens. Porque os milagres, eles estão aí. E não é Deus que parou de fazer milagre. Somos nós que paramos de viver as Escrituras como devemos. Como assim, pastor? Eu venho todo culto para a igreja, sou dizimista, sou ofertante, eu oro em casa, eu evangelizo, eu venho junto com o pastor evangelizar, né? Tá, irmãos, quando a gente realmente tem ali a participação, como aqui está escrito em Atos 2, maravilha. Mas geralmente a gente fala amém na convocação, chega no dia só vem metade ou menos, não vem todo mundo. A igreja não está tudo unida nisso. E às vezes não é motivo de trabalho não, às vezes não é outro motivo, é porque realmente não quis vir. E isso tira o foco da comunhão, pastor. Isso atrapalha a nossa comunhão. Olha que o apóstolo Pedro está ensinando nessa pregação dele aqui, ó. Olha o que diz a palavra. Nesse dia quase 3.000 almas se agregaram com essa pregação. Agora vamos ver o que acontecia depois da conversão, pastor Alex, dessas 3.000 almas. O que essas 3.000 almas faziam? Cada um foi para sua casa, cada um foi viver sua vida. Não, eles obedeceram o que anteriormente Pedro tinha falado. Cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Sequentemente receberam o quê? O dom do Espírito Santo. E com isso, o que esse povo que se converteu fazia? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, pastor Mauro. A igreja que quer ver milagre, ela tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, qual é a doutrina dos apóstolos? Evangelhos, Atos dos Apóstolos
Cartas dos Apóstolos. Temos que meditar nisso, aprender e praticar o que está escrito. Se fizermos isso, irmãos, perseverante, nós vamos começar a caminhar de encontro aos milagres. Porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não engana ninguém. A palavra de Deus é a verdade. Então, primeiro passo, precisa perseverar no ensino das Escrituras. Essa é a doutrina dos apóstolos. Aquilo que os pastores e líderes ensinam nas nossas reuniões, seja de pequenos grupos, células, no culto, escola bíblica, enfim. Precisamos aprender as Escrituras, conhecer as Escrituras. Segundo, comunhão. Eu assim, reparei nesse pouco tempo que eu estou aqui, que essa igreja tem comunhão. Tem até café no domingo de manhã, no quarto domingo, último domingo de manhã, né? Então olha só, comunhão é o que? Estar juntos, mas não é só no café, é no culto de adoração, é nos trabalhos evangelísticos, é nos trabalhos sociais, é em tudo que for promovido pela igreja, com exceção de realmente um motivo de força maior, que é o seu trabalho, ou de repente qualquer um motivo que te impeça de vir. Se não tiver motivo, irmãos, porque o que acontece, quando eu saí de casa, estava falando no jornal, né, que lá em, Cajamar, estava um temporal e um vento de 100 km por hora, vindo para São Paulo. Aí eu nem sei como está lá, deve estar assim, igual aqui, né? Não sei se todo culto assim, quinta-feira é aqui, mas lá na nossa igreja não enche não, de quinta também, né? Só de domingo, e olha lá. Então, o irmão vê essa notícia, fala, não vou para a igreja não. 100 km por hora? Vou nada, o vento nem chegou, pode ver que nem chegou aqui ainda. Mas o irmão já vê a notícia, já fala, o pastor vai ter que me entender. Mas aí depois o vento não chegou, aquela chuvarada não veio, e agora como é que eu vou justificar? Eu vou ficar quietinho, não vou falar nada não. Então, irmãos, são estas coisas que muitas das vezes nos acomodam, porque nós estamos vivendo uma geração acomodada. Nós não temos mais o mesmo pique que nós tínhamos antes. E nós precisamos perseverar. O que é perseverar? É continuar no mesmo ritmo. Não podemos parar. Não podemos retroceder. A gente tem que avançar. Isso é perseverar. Então, perseverar na doutrina e na comunhão e no partir do pão. Que é realmente a gente sentar para comer juntos. Poder ter esse relacionamento que o pastor Mauro falou. É tão importante, irmãos. Nós entendermos que a igreja é uma família. Isso tem que entrar no nosso coração. A igreja é uma família. Às vezes, irmãos, eu costumo dizer que às vezes é um laço ainda mais forte do que alguns laços de sangue que a gente tem na nossa parentela. Porque muitas das vezes, entre ir em algum lugar, por exemplo, num dia de culto, vamos supor que alguém fala assim, vamos lá no estádio, domingo, a final e tal, né, no dia do culto, vamos lá, rapaz, vai o primo fulano, vai o tio ciclano, né, família, eu vou ficar com a outra família por aqui, porque entre gritar gol e torcer para um time de futebol e deixar de adorar o meu Senhor, eu não consigo fazer isso. Não tem crente que consegue, né? Eu tenho um jovem lá que eu estou para pegar ele, o meu sonoplasta, sofredor, né? Isso aí vai para a internet, né? Vai que ele vê, né? Vai que ele vê, né? Quinta-feira teve jogo do Corinthians, perdeu para o Flamengo. Perdeu não, empatou, mas perdeu lá, né? Eu conheço um pouquinho também de futebol. Ele foi para o estádio. E o pior é que o outro sonoplasta também não veio. E a gente ficou sem sonoplasta. Aí o menino do louvor, que teve que subir lá, ligar, correr, pegar o microfone para cantar, porque lá não é igual aqui, tudo
tem que ir por trás, subir uma escada e aqui em cima, né? Não é no templo. Então, fica difícil. Aí o menino faltou, não sei, pelo menos é assim, irmão. Você vai errar, erra direito. Avisa o outro, irmão, hoje eu não vou. Vai, porque se ficar sem, depois o pastor chama a gente para conversar. Aí tudo bem, passou, né? A gente respira e solta e fala, é jovem, né? Mas você fica atento, fica de olho. Chegou no domingo, o Corinthians jogou de novo. Não sei se foi, irmão, porque dessa vez ele não postou no status. Mas desconfio, né? Porque não falta no culto. Agora eu falo, irmãos, a gente ri, mas vamos falar um pouquinho sério. Isso é idolatria, irmão. Isso é idolatria. E no estádio, pastor, não deixar de adorar a Deus para ir no estádio, para ir torcer para o seu time, né? Não deveis servir a dois senhores, porque querendo ou não, a gente está servindo, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade para devolver o dízimo na igreja, mas paga ali 100 conto, 150 conto, 200 conto no ingresso para ver o time do coração jogar. Mas quando se pede uma oferta para missões, é 5 conto, é 2 conto, é uma moedinha de R$1. Mas para o meu time não, eu pago o que for preciso, né? Não tem problema. E é final, eu quero sentar mais lá na frente. Eu quero sentar numa localidade, porque é assim, não é? Cada localidade é um preço. A galerona lá é mais barato, mas tem uns lugares lá que chega a ser uma fortuna. E o pessoal paga, irmãos. E aí eu fico admirado, eu não sou contra, irmão, você torcer, não sou contra. Mas não deixa isso entrar no teu coração. Não deixa, irmão, porque isso se torna idolatria. Quando você começa a dar preferência para o time, dar preferência para isso, e não é só time, é qualquer outra coisa que você dá preferência no lugar do Senhor, isso para mim é idolatria. Você está deixando, porque não deveis servir a dois senhores, porque você há de amar mais a um e desprezar o outro. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Você está dando mais prioridade para um e desprezando o outro. Então é um Senhor só. Porque quando nós confessamos Jesus, nós queremos confessar Ele só como Salvador. Mas não é só como Salvador, é como Salvador e Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Para depois não chegar, por que me chamais Pai? Ou por que me chamais Senhor e não faz o que eu mando? Então está nisso. Agora, a gente quer ver milagre, mas não faz o que Ele manda. A gente quer ver a glória de Deus se manifestando, mas a gente não faz o que Ele manda. E quando eu digo a gente, irmãos, é porque se nós realmente não tivermos esta comunhão, a culpa é nossa. Porque não, mas tem irmão que faz, pastor, tem os irmãos que estão sempre ali. Não, mas é comunhão, irmãos, é corpo. É corpo. Se não tiver ligado na videira, vai secar e vai ser lançado no fogo. Tem que estar ligado na videira. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, meu Pai poda para que dê mais fruto. A que não dá fruto é cortada e lançada fora, e depois colhem e lançam no fogo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É corpo, irmãos. Temos que ter comunhão. Doutrina dos apóstolos, como está escrito aqui, tem que ter, irmãos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Marcou café, eu venho. Marcou uma chacrinha, eu vou. Marcou um futebol, estou dentro. Marcou uma consagração, estou fora. Marcou uma vigília, não dá não, vou acordar cedo para trabalhar. Mas vai para o estado do Corinthians, pega trem lotado, depois chega em casa, depois da meia-noite, acorda 4 horas e vai trabalhar. Vai. Quer dizer, o Corinthians vale a pena. Para uma
um momento de oração não vale a pena? Então é por isso, irmãos, que os milagres estão cessando. Nós precisamos servir a Deus direito. Nós precisamos servir a Deus como Ele merece. Porque às vezes nós estamos achando que nós merecemos as bênçãos do Senhor. E às vezes até murmuramos porque, Senhor, está escrito na Tua palavra, o Senhor disse na Tua palavra, e não está se cumprindo na minha vida. Tá, o Senhor disse, mas as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Há uma condição. Olha a condição: dê e Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Mas qual é a condição? Dê. Você tem que oferecer algo que agrade ao Senhor. Tem que mover o coração do Senhor, né? Então, a sua vida tem que ser realmente entregue de uma forma inteira para o Senhor. Uma vez me disseram: pastor, uma pessoa falou para mim que a igreja é um sistema, não é igreja. Mas quem é essa pessoa? Não, ele saiu da igreja, ele falou que agora serve a Deus em casa. É mesmo, irmão? Mas ele não participa da ceia? Não, pastor, ele falou que não, esse negócio de ceia aí não tem necessidade de participar, ele tem comunhão com Deus, diretamente com Deus. É mesmo, irmão? E aí ele cultua em casa, ele louva em casa, ele serve a Deus em casa, ele às vezes sai, prega o evangelho, e saiu do sistema. Eu falei: meu querido, isso aí é crente frustrado, que foi magoado, pode ser o pastor, alguém magoou, e a pessoa não aguentou, saiu fora, né? E agora está aí, né? Como diz aí o desigrejado, né? Aí ele falou: não, pastor, mas ele falou que não se sente fora do corpo. Ele falou que o corpo de Cristo somos nós. Nós somos corpo de Cristo. E ele falou: eu sou corpo de Cristo. Aí deu um exemplo tão assim, parece bobo, né? Falei: irmão, mas eu não consigo entender. Corpo é assim, tem os dedos, tem braço, tem antebraço, tem cabeça, tem perna, tem pé, né? Aí eu perguntei para ele: irmão, se você estiver andando, aí eu fui e falei para ele assim, em frente ao cemitério, e de repente na calçada você vê um pé, só o pé ali, ó, cortado. O que você... eu saio correndo, pastor. Você sai correndo de um pé, irmão. Aquele pé está morto. Aquele pé está fora do corpo. Por estar fora do corpo, o pé está morto. Vai apodrecer ali. Aí ele: mas o que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer, se você encontrar no mesmo lugar um corpo sem o pé, o corpo está vivo. Então, para um membro estar vivo, tem que estar no corpo. Se tirar do corpo, ele morre. Então você não é igreja. Igreja é coletivo, não é individual. Ninguém é igreja sozinho. Corpo é coletivo. Cada um de nós aqui fazemos parte do corpo, cujo cabeça é Cristo. E se o cabeça é Cristo, quem é que comanda o corpo, irmão? A cabeça. Você não move um dedo se a cabeça não está movendo, porque o cérebro está funcionando, é ele que comanda. Se o cérebro parar, irmão, dá PT aqui no cérebro, você não mexe nada mais no corpo. Então entenda isso, meu querido. Membro fora do corpo apodrece. Não adianta achar, bater no peito e falar: eu sou corpo sozinho. Ninguém é corpo sozinho. Jesus ensinou isso. Você vai dizer a orelha, porque não é mão, não precisa da mão, né? Ou vice-versa, ou qualquer outro membro do corpo vai falar, porque é pé, não precisa da mão, ou não precisa do nariz. Um membro precisa do outro, é um conjunto. E é exemplo bem claro que Jesus dá através das Escrituras, falando do corpo. Então o corpo, para nós entendermos que realmente está vivo, ele tem que estar ligado à videira, à cabeça que é Cristo, senão está morto, perece, irmãos. E concluindo aqui, a Bíblia fala o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Por fazerem isso, o 43 diz, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vocês conseguiram entender isso, irmãos? Pelo fato daquelas pessoas que se converteram, perseverarem na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor. O que é temor? Respeito, reverência. Por haver temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelas mãos dos apóstolos. Então não depende só dos apóstolos, depende da igreja ter esta comunhão, ter essa perseverança, estar em oração, sabe, estar realmente focado naquilo que a palavra de Deus diz. Aí nós vamos ver milagres acontecer, porque Deus vai usar os seus servos, vai usar as suas servas, o poder de Deus vai se manifestar, vidas vão ser batizadas com o Espírito Santo, porque é coisa que está acontecendo com raridade também, irmãos. Está difícil até a gente faz um culto, quando vai ver o culto só tem crente. Aí, pastor, você não está fazendo mais o apelo? É porque, irmão, só tem irmão da igreja, todo mundo da igreja aqui, não tem ninguém de fora. Ah, pastor, eu convido, o povo não vem. Insista, continue convidando, continue. Os eventos que se fazem de mocidade, de união feminina, de adoração, convide as pessoas, irmãos. E quando essas pessoas chegarem e ver a nossa comunhão, a nossa união, como que a gente se comporta, como que a gente trata um ao outro, porque, irmãos, vamos parar com isso de tratar bem só quem está chegando, e aqueles que são antigos a gente às vezes nem cumprimenta mais, porque quer dar atenção a quem está chegando. Quem está chegando, eles são, amados irmãos, ficam admirados por ver o jeito que eu trato o pastor Mauro, mesmo tendo mais de 20 anos de amizade. Eu continuo tratando ele com a mesma alegria, não é porque eu vejo todo dia. Eu tenho irmãos, eu creio que o pastor Mauro deve ter aqui também. Nosso ministério vai fazer 19 anos agora em janeiro, mas nós éramos da Batista Emanuel. Então, eu tenho já 26 anos dirigindo igreja, e tem irmãos comigo 26 anos. Estão comigo lá 26 anos, e eu honro esses irmãos. Eu dou valor, valorizo eles por estarem comigo, por ter me aguentado todos esses anos, né? Porque não é fácil aguentar o pastor Fábio, e eles aguentaram, né? Por exemplo, meu filho, que vai fazer agora em dezembro 27 anos, nasceu quando eu comecei a dirigir igreja. E uma outra moça, Miriam, né, que nasceu 15 dias antes dele, esse ano eu fiz o casamento dela, né? Apresentei como bebê na igreja, fiz o casamento dela, daqui a pouco estou apresentando o bebezinho dela. Isso é muito, irmão, isso é forte mesmo, isso é coisa de Deus. Por que as pessoas estão lá até hoje? Estou falando que não sai, já saiu muita gente, né? Infelizmente acontece, mas aqueles irmãos que têm raiz, não sai, permanece, acontece cada vento, cada coisa permanece, igual você que está aqui. Deus te chamou nesse ministério, então some com essa igreja, some, venha somar, multiplicar, nunca dividir nem subtrair, porque no reino de Deus é adição e multiplicação, e é isso que nós temos que fazer, irmãos, abraçar a liderança, porque daqui a pouco você vai ser um líder também, e você vai ver como que é difícil liderar pessoas, é muito difícil, mas se nós formos perseverantes, se nós tivermos esta comunhão, se nós orarmos, se nós partirmos o pão sempre para fortalecer esses laços de unidade, né? Então vai acontecer maravilhas e prodígios também no nosso meio, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que a comunhão, que a alegria levava aquele povo a fazer. Os que tinham prosperidade, mais condição, eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos segundo a necessidade que cada um tinha. Sabe o que passa pela minha cabeça? Camarada tem lá algumas propriedades, vende as propriedades, leva ao pé dos apóstolos, fala: pastor, o irmão paga aluguel, está aqui o dinheiro de uma propriedade que eu vendi, compra aí um terreno, vamos construir umas casas aí, vamos tirar esse povo do aluguel. Aí ia encher a igreja, não ia não?
A igreja que tira o povo do aluguel? Eita, nós! Então, irmão, mas é essa comunhão. E a gente tem que praticar a palavra de Deus, realmente viver o que o Evangelho ensina. Por que que muitas das vezes não acontece? Porque hoje em dia nós estamos muito presos a nós mesmos, pensando somente no nosso umbigo. Nós estamos aí, irmãos, querendo prosperar, 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 e esquece da casa do Senhor, né? A gente já vê a palavra do Senhor dizendo: vocês ficam aí nas suas casas estucadas, né? Quer dizer, confortável, quentinha, e abandonaram a casa de Deus. Então a casa de Deus somos nós. Todo mundo pode falar, tudo bem, eu concordo, mas esse ambiente aqui que nós congregamos tem que ser como a sala da nossa casa. Não fique esperando só pelo pastor. Se você pode fazer a diferença, faça. Una força, irmão. Porque de repente, para qualquer outra coisa, olha, irmão, vamos pintar as paredes aqui? Vamos. Então vem, irmão, em peso e ajuda. Como que está a sala da tua casa? Pintadinha? Está no porcelanato? Né? Eu tenho falado isso lá, que a minha igreja lá nem forro tem ainda, né? Está no rústico assim, só que o seu está bonitinho. O meu está pintado de tinta, aquela tinta de piso, né? E nós estamos lá, irmão, trabalhando, perseverando, né, para poder melhorar. Que eu falo, irmãos, isso aqui é o cartão de visita. A gente tem que ter conforto onde a gente congrega. Então é por isso, irmãos, que é importante a gente ter o coração aberto para dizimar, para ofertar, né, para contribuir de qualquer forma com a obra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinando exatamente isso. Cada alma havia temor. Eles chegavam a vender suas propriedades e repartir segundo a necessidade que cada um tinha, e perseverando todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa linda, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E por causa disso, todos os dias acrescentava o Senhor o número daqueles que iam sendo salvos. Então é isso, irmãos, o segredo está aqui nas Escrituras. Se nós praticarmos as Escrituras, se nós cumprirmos a nossa lição de casa como servos do Senhor, quem vai fazer a obra é o dono da obra, é o Senhor. É Ele quem envia, é Ele que faz crescer, é Ele. O apóstolo Paulo já dizia: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quer viver milagre? Viva a palavra. Pastor, mas é difícil. Eu sei, irmão, mas nós temos que viver. Não podemos, irmãos, vacilar, não podemos, né, retroceder. Nós temos que continuar em frente, batalhando pelo reino, porque tem muitas almas ainda para ser alcançadas, e muitas delas estão dentro da nossa casa. Muitas dessas almas estão no meio da nossa parentela, e o seu testemunho é muito importante. E quando você dá esse testemunho às vistas de Deus, sabe, não precisa ficar mostrando para ninguém não, mas Deus está vendo o seu caráter, o seu coração. Deus está vendo, eu conheço as tuas obras. Deus conhece, irmão, e é aí aonde Ele vai usar a tua vida, às vezes sem você abrir a tua boca, o seu testemunho de vida, vai se achegar a Deus, porque vai falar: puxa, olha como aquele homem trata a sua esposa, olha como aquela mulher trata o marido, olha como aqueles pais tratam os filhos, olha o respeito que aqueles filhos tratam aos pais. Chega aquele menino grandão, benção, pai. O pessoal olha assim até estranha, porque hoje em dia os filhos não pedem mais a bênção para os pais, né? E eu fico mais feliz ainda quando falo: é seu pai? É meu pai. Não. Parece irmão, aí eu fico todo louco, né? Falei: filhão, não sei se eu estou com cara de novo ou se você está com cara de velho. Mas é essa alegria, irmãos. Meu filho é meu filho, ele me respeita, mas é meu amigo. Minha esposa sabe disso.
a gente anda junto, vai jogar futebol junto. Eu ainda aguento correr, pastor. E ele está gordinho, ele está barrigudinho, eu não. Aí pensa, porque o pessoal está pensando que somos irmãos, né? Daqui a pouco vai pensar que ele é o irmão mais velho. Fala, se eu tivesse cabelo, ô glória, né? Porque ele ainda tem bastante. Mas irmãos, o desejo do meu coração é que a igreja tenha entendido este propósito, tenha entendido esta palavra, e perseverem, irmãos. Perseverem, porque Deus tem coisa grande para esse ministério, para esta obra. E isso depende de toda a igreja. Não depende só de um ou dois ou meia dúzia. É de toda a igreja. Una as forças. Porque pelo que eu vi aqui, vocês são guerreiros. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que vai ao campo, uma igreja que vai semear. Quem semeia, colhe, irmão. E Deus dará o crescimento no momento oportuno. Eu agradeço a oportunidade, pastor Mauro, que Deus abençoe a todos, que suas palmas louvem o nome do Senhor. Aleluia, amém, irmão? Quem quer voltar à origem aqui em nome de Jesus? Amém? Isso é muito bom, pega sua água e quando você bebe essa água aí, você... Água santa. Amém. Bom, né, meu irmão? Alegria. O evangelho, meu irmão, ele é simples. Nós é que complicamos as coisas. O evangelho é simples de tudo. Ele é tão simples que a palavra fala que um louco não erra o caminho. Já viu esse texto na palavra? Né? Não sei onde está, mas tem ele lá, eu sei que tem. Diz que o louco não vai errar o caminho. É que a gente complica demais, meu irmão, né? Mas que o Senhor continue nos dando força e nos motivando a ir cada vez mais em nome de Jesus. Amém, irmão?